Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Na paz aí, né? Muita paz nessa hora, que hoje o vídeo aqui é um pouco diferente. Vou falar sobre terminal, né? Não sou um perito em terminal, né? Mas no decorrer aí do tempo que eu venho utilizando o Linux, eu acabei aprendendo alguma coisa e eu gostaria de compartilhar. E também algumas pessoas que são novas no Linux, ou então às vezes ela não é nova no Linux, mas ela não conhece muito bem alguma outra distro que os comandos são um pouco diferentes no terminal. Então eu vou compartilhar aqui alguns comandos, né, que se utilizam aqui no Manjaro. Eu estou utilizando o Manjaro com a interface gráfica do GNOME, é uma das versões oficiais do Manjaro. Então vamos lá, terminal. Eu tô ouvindo um arra aqui hoje para dar uma arrasada na vida. Não, arrasar a vida não, deixa pra lá, pula pra lá. Mas, nossa, fazia tempo que eu não ouvia a hack, eu nem sabia que eu tinha essa música aqui no computador. Bom, então vamos lá. O terminal, para quem não conhece, é essa janelinha aqui. É através dela que você vai dar alguns comandos e você pode fazer tudo. Eu acredito que tudo e mais um pouco pode ser feito aqui através dessa ferramenta que chama-se, é conhecida por terminal. E na verdade o nome dela eu acho que é terminal mesmo. E tem algo similar a ela no sistema do Windows que chama-se MS-DOS, ou DOS também é conhecido. E lá você também utiliza alguns comandos do DOS, são similares, porém com algumas diferenças. Alguns podem ser até que são iguais. Por exemplo, o exit para sair do terminal. Se eu digitar aqui exit, ele vai sair. Pronto, fechou. Vou abrir novamente. Então esse daí também, se você digitar exit lá no DOS, lá no Windows, também vai funcionar. No Mac OS, eu não sei, nunca utilizei, então não posso falar nada, mas eu creio que deve ter algo semelhante. E nos outros sistemas aí. Então o terminal é o seguinte, o miolo dele, por assim dizer, ou o centro, a base dele, independente da distro do Linux que você utiliza, elas são iguais. Os comandos que você vai digitar são iguais. Pelo que eu pesquisei, né, todas são os comandos básicos. Por exemplo, aqui o exit que eu acabei de digitar, que é para fechar o terminal, né, independente da distro ele funciona da mesma maneira. O name, por exemplo, aqui e tracinho A, ele vai mostrar aqui algumas informações sobre o meu sistema. Então isso daí também ele vai funcionar tanto no Ubuntu, no Fedora, OpenSUSE e Mageia, entre outros aí. Acho que até no BSD lá, eu nunca utilizei também, mas por ele utilizar o terminal, eu creio que ou não utilizo o terminal. Bom, eu já estou falando besteira, né? É melhor não falar do que eu não conheço. Então o sistema base do terminal é conhecido como Unix ou Unix. Ele foi criado lá por 1960, 68, e na verdade foi 60, mas acho que não tinha esse nome. Aí depois foram aperfeiçoando, aí acho que em 68 ele passou a funcionar, né? Teve alguns erros, tal, enfim, né? A história quem quiser saber um pouco mais da história do Unix, né? Que é a base do Linux, que foi onde surgiu aí o terminal. Então a base dele é que tem esses comandos aí, que é o name, tem esse outro que é free, espaço, tracinho, m, que você... é m? Cara, e agora eu não lembro, é free, tracinho, r? Bom, eu não sei, eu sei que tem um comando aqui que ele vai mostrar a memória, mas eu acho que eu tô errando aqui alguma coisa, eu não me lembro agora qual é, mas você vê que eu digitei o tracinho R, ele mostrou aqui o que eu posso ver através do comando free, bytes, kilo, mega, giga, tal, né? Será que é o H? Free, tracinho H. Ah, é o H. Aqui, se eu não me engano, é através desse comando que vai mostrar a quantidade de memória que eu tenho disponível e a quantidade que eu estou utilizando no computador. Aqui ele está falando que eu tenho 7,7 GB de RAM e 2 GB de memória virtual. E aqui ele fala que eu estou usando no momento 1.8 GB de memória RAM. E a memória que eu tenho livre e tal, entre outras informações que eu não sei descrever, não sei o que é. Então esses são um dos comandos. Tem outro comando aqui que chama, que é para você reboot. Se eu der o enter agora, bye bye vídeo, né? Ele vai reiniciar meu computador. Então, mas esse comando aqui, ele reinicia o computador, né? Aí tem outro aqui que é o shutdown,
que ele vai desligar. Se eu der um enter aqui, ele vai desligar. Então, ou então se eu dar um espaço e tracinho H, aí eu vou digitar aqui que horas são 21h56. Eu vou digitar aqui que eu quero desligar ele às 21. Ué, eu apertei algum botão aqui que, pronto, eu tenho, o meu scroll tava ligado aqui. 21h59 e der o enter, ele vai desligar meu computador daqui 3 minutos. Mas eu posso cancelar aí apertando Ctrl C. Pronto. Ctrl C? Não, eu vou ter que digitar aqui shutdown tracinho C. Ele cancelou. Agora, depois que você digita esse comando, ele até mostra aqui embaixo o horário que ele vai desligar e mostra aqui, se eu quiser, caso eu queira cancelar, ele dá esse comando aqui, shutdown tracinho C, para cancelar. Beleza, então tem outro comando ls que mostra aí as pastas do diretório. Enfim, os comandos que você vai usar para criar pasta, remover pastas, para mexer na parte de rede, para você invadir a NASA, para abrir um portal interdimensional, aí sei lá. Então ele faz aqui. E aí o que muda então? Os comandos para que vão gerenciar os pacotes, os programas que você vai utilizar no sistema. Então aqui no Manjaro ele utiliza dois tipos de comandos para instalar, remover, para você gerenciar os seus pacotes aqui, que é o pacman e o yaourt, né? Então, mas aqui, dependendo a versão que você instala do Manjaro, não sei se são todas, mas as duas que eu instalei aqui, que é tanto com o XFCE quanto com o Gnome, eles não vêm com o yaourt já instalado. Então, para que ele fique disponível, você precisa instalá-lo, né? Tanto o que eu mostrei no vídeo anterior, que para instalar o Google Chrome, você precisa, através do terminal, do comando que eu encontrei disponível na internet para instalar, né, o Google Chrome, ele utiliza o comando aqui no terminal que é o yaourt, que é através do gerenciador yaourt, né, que ele vai baixar, compilar e instalar. Certo, então ele utiliza aqui na versão do Manjaro o pacman e o yaourt. Eu acredito que lá no Arch Linux, que é da onde se derivou o Manjaro, ele utiliza mais lá o yaourt, ou o pacman também, não sei, eu não utilizo o Manjaro, eu nunca utilizei o Arch Linux. Já no Debian ele utiliza o apt-get ou apt, né? E tem o dpkg também, que eu creio que seja um outro gerenciador de pacotes lá no Debian e no Ubuntu. Já no Fedora ele usa o RPM e o i1, né? No Mageia usa o RPM, usa não, RPM não, o RPMI. Embora sejam diferentes, tipo o Fedora e o Mageia, embora sejam diferentes o comando aqui no terminal para gerenciar os pacotes, para você instalar os programas, a extensão do pacote é a mesma, né? No Fedora ele usa RPM e no Mageia ele usa RPM. No entanto, o comando para a instalação é um outro programinha que se usa. Entende? E aqui então tem essas diferenças que varia de cada distro, né? Mas então por que não deixa tudo igual e faz uma coisa padronizada? Então, boa pergunta, né? É interessante que eu, na minha pouca experiência que eu tenho aqui com Linux, eu entendi que não é bom que se faça isso, né? Que é bom que tenha essa diversificação, que aí mantém. Tem gente que prefere, apesar de que também tem gente que prefere um tipo de gerenciador, o outro prefere RPM, o outro prefere Deb. E o bom é que não fica um monopólio. Então, e também até sugiro num site que eu estava pesquisando aqui sobre a diferença, né, dos terminais, se tem diferença de um terminal de uma distro para outra, né? E aí encontrei aqui nesse post, eu vou até deixar o link aí na descrição, que ele tem um post aqui em especial, esse aqui que eu achei bem legal, que o nome do cara que postou aí é Albifineto.
né, ele fala que a diferença, né, entre os terminais e quais são as semelhanças entre eles. E ele dá um argumento aqui bacana, eu acho legal aí para quem quiser ler. Né? O pessoal fala, e tem um outro aqui embaixo também que o cara dá uma. Bom, enfim, aí fica a critério de quem tiver interesse. É só dar uma lida aí no post, né? Um dos argumentos aqui eu achei legal que ele falou assim: imagine se todas as mulheres fossem loiras, ou então se todas fossem morenas. Então, como é que é fazer, né? Cada um tem um gosto, então é bom que tenha a loira, a morena, a japonesa, a mulata, enfim, né? A diversidade. Né? Cada um, assim como nós somos, cada um é uma pessoa, embora semelhantes, mas cada um é único. Né? Então é bem filosofal esse negócio aqui do Linux, né, cara? É muito interessante. Então é interessante, eu estou repetindo que é interessante, né? É interessante mesmo esse esquema do Linux, né? Essa diversificação. Eles têm todos a mesma raiz, mas aí para cada ramo dessa raiz que vai crescendo, ele vai pegando, vai se formando de uma outra maneira. Então é legal, não é como o Windows, que é uma coisa padrão, que é uma coisa única e aquilo lá e você tem que engolir e beleza, né? Então aí o pessoal fala, mas Linux é tudo igual. Não, não é tudo igual. Tem aquelas interfaces ali e acabou. Não, não acabou, né? Ele tem bastante coisa diferente aqui e isso que deixa ele cada vez mais interessante. Bom, beleza, continuando aqui, tive que dar um pause que deu um probleminha aqui. Então, tem essas diferenças que são importantes, né? São importantes beleza, então agora eu vou mostrar aqui um pouco dos comandos do Manjaro, né, já que estou utilizando aqui. Né? Aí por que utilizar os comandos do Manjaro também, né? Por que você já não usa? Tem aqui o gerenciador de pacotes dele. Tem um monte, os programas nessa distro aqui, você encontra praticamente todos os programas que você precisa no gerenciador de pacotes. Né? Com algumas exceções, como o Google Chrome. Tem várias exceções, né? Mas aí você precisa instalar. Então aí sim vai precisar instalar através do terminal. Né? Normalmente se instala através do terminal. E o que não é difícil, é fácil para quem, mesmo para quem está começando aí, tem diversos tutoriais na internet que ajudam aí o pessoal, né, a instalar. Então, apesar, né, de ser, apesar de não ser, eu acho assim, né, que não é, eu me enrolei tudo aqui. Não sei se eu cancelo o vídeo, mas se eu não cancelo, eu cancelo. Eu vou cancelar. Não, vou continuar, mas não vou cancelar não. Então é o seguinte. Apesar de não ser tão necessário aqui, dependendo da distro, ele é bastante utilizado. Né? Por exemplo, no Ubuntu eu utilizo mais o terminal. Do que eu reparei que eu utilizo bem mais o terminal, né, no Ubuntu e seus derivados do que no Manjaro aqui. Aqui no Manjaro, todos os pacotes praticamente que eu utilizo para utilizar o sistema, eu me encontrei todos aqui no gerenciador de programas dele. Né? Então essa distro aqui, já, no meu caso, já não utilizaria muito o terminal. Mas para quem gosta de utilizar, tem gente que gosta e prefere, né? Então aí tem os comandos e tem os comandos básicos dele, né? Então aqui no site eu peguei uns comandos que pode ver que tem, o site é do Manjaro Brasil, né? Comandos básicos aqui do Manjaro. Pode ver que ele começa aqui, sudo pacman, aí depois ele vai dando tracinho e vai dando, aí que vai se modificando. E cada um desse tem uma função, né? Por exemplo, esse primeiro de cima sincroniza os repositórios, né? Então é só digitar ele aqui. Eu vou fazer aqui, eu vou entrar já sudo pacman, eu não estou como administrador, né? Sudo pacman, espaço, S maiúsculo e Y. Aí dá um enter, ele vai pedir minha senha. Aí beleza, ele vai sincronizar a base de dados de pacotes, né, que são os pacotes aí dos programas que tanto que estão disponíveis quanto os que eu tenho instalado, né? E o outro aqui, o outro logo abaixo, ele procura por atualizações. Então se eu quero ver se tem alguma atualização disponível,
É só digitar o S maiúsculo mais o U minúsculo e dar um Enter. Ele falou aqui que tá tudo certo no sistema, não tem nenhuma atualização. E aí então, aí por que eu falo que aqui no Manjaro não tem muita necessidade? Né? Em outras distros também. Esse botãozinho aqui, ó, é o botão onde mostra as atualizações disponíveis para o sistema. Sempre que tiver alguma atualização disponível, ele já vai apontar aqui para você. Né? No meu caso está em preto aqui porque não há nenhuma atualização. Mas sempre que tiver ele vai aparecer aqui. Então é só dar um clique e já era, já atualiza. Então esse aqui é um dos comandos que também raramente não há necessidade de utilizar. Mas é interessante saber que ele existe e você pode fazer esse tipo de função através dele. A não ser que esse pacote de atualização quebre, né, dê algum erro, aí você pode usar o terminal também. Né, ou então algum outro programa não queira ser instalado através do gerenciador de pacotes, você pode tentar instalar através do terminal. Aí depois vai indo aqui, né? Sincroniza repositórios do Manjaro, sincronização total, procura por atualização. Esse aqui já é um comando duplo. Instala pacote. Então todos aqui são sudo pacman, o gerenciador de pacotes do pacman. E aí vai, tem uma lista grande aqui, apesar de ser comandos básicos, já é uma lista grandinha. E por fim, aqui embaixo, ele tem alguns comandos que já mudam, né? Não é mais o pacman, é o yaourt. Então esse aqui, ele sincroniza o pacote de dados aí do AUR, que é os repositórios aí dos programas que tem disponíveis na comunidade do Arch Linux. Então aí junta aí tanto os repositórios do Manjaro quanto e com o pessoal aí do Arch Linux. Então, caso você queira utilizar esses comandos também, pode ver que aqui ó, no primeiro comando é yaourt, tracinho S maiúsculo YUA, né, tracinho devil. Ele sincroniza a base de dados. Ele vai fazer o mesmo que esse aqui de cima, sincroniza os repositórios, que seria, eu creio que seja a mesma coisa. E aqui embaixo, vamos ver o segundo aqui. Esse aqui ele atualiza o repositório do AUR. Aqui no caso, esse aqui, ele sincroniza e atualiza, esse aqui, sincroniza e procura por atualizações. Eu não sei se ele vai abordar, depois que você instalou os servidores aí dos repositórios do Arch, eu não sei se ele vai sincronizar os dois, tanto os repositórios do Arch quanto o do Manjaro. Aí já não sei responder essa dúvida. Mas ele atualiza, depois que você instalou o yaourt aqui, eu creio que ele já atualiza tudo através aqui do atualizador do PAMAC, que é o gerenciador de programas. Então os comandos são parecidos. Aqui ó, você tem o comando para instalar programa. Não, aqui vai, instalar pacotes. Yaourt, tracinho S maiúsculo, mais o nome do programa. E aqui tem instalar pacote. É sudo pacman, tracinho S mais o nome do pacote. E para remover também. Então pode ver que muda mais aqui o nome do gerenciador do pacote. E a mesma coisa lá no Ubuntu, que é o apt install mais o nome do pacote. Ou o RPMI e tal, i1 e tal. Bom, eu vou digitar aqui um comando do yaourt para testar, vai. Ó, vou digitar aqui yaourt. Não decorei aqui, tem que olhar ali para copiar. Até acostumar, né? No Ubuntu é rapidão, que já decorei tudo. Decorei os principais, pelo menos. Y, U, A, tracinho devil. Dou um Enter, listando todos os pacotes, repositórios, tarará, rapidão, né? Agora vou digitar esse outro aqui, que é esse segundo, que é SYUA, dá um Enter. Olha lá, ele está sincronizando a base de pacotes. É tipo um apt update lá no Ubuntu. E é isso aí, é bem simples. Só que aí tem uma coisa interessante que também que é importante. Interessante que é importante, hein? Olha só. Caramba, palavra. Bom, aqui quando você instalar o Manjaro, você abre então aqui o gerenciador de pacotes, né? Que no caso aqui eu estou utilizando o PAMAC, mas dependendo da interface, talvez com o KDE venha com o Octop, algo assim, né? Não recordo o nome direito ainda. E aqui na parte de pesquisar você digita AUR.
Aí ele vai aparecer uns pacotes aqui, alguns programas. Tem aqui a Manjaro AUR Support, mas não é esse. É esse aqui, ó, Yaurt. Ele não vem instalado por padrão. Então eu recomendo que instale ele aqui, através do gerenciador de pacotes, ou então você pode instalar através do terminal. Tem um comandinho aí que você instala ele. Eu mostrei lá no vídeo instalando o Google Chrome no Manjaro. E depois que você instala, aí sim você vai conseguir utilizar esses comandos aqui do Yaurt, que é esse gerenciador de pacotes. Antes disso, você pode digitar esses comandos aqui que eles não irão surtir efeito aqui no terminal do Manjaro. Tá? Então ele não vem instalado por padrão. E é isso aqui, mais ou menos que eu tinha para mostrar, sobre o terminal, os comandos. Então eu vou deixar aí, novamente, eu não lembro se eu deixei na descrição, mas eu vou deixar o link desse site e o link desse site aqui também, que tem algumas coisas interessantes falando aí sobre os pacotes, de cada distro. O argumento do cara eu achei legal, então acho que vale a pena ler um texto, não é grande, e dar uma esclarecida boa sobre a importância dessas diferenças, dos gerenciadores de pacotes através do terminal. Bom, basicamente é isso, Aí, agora vai de cada um, beleza? Espero ter colaborado ao menos um pouquinho, apesar de ser bem embaralhado aqui na hora de explicar, É isso aí, então. No próximo vídeo aí eu vou mostrar, eu estou utilizando o Gnome aqui com o Manjaro, eu vou mostrar um pouquinho aí dessa versão, que eu tô achando bem legal, Tem algumas diferenças aí do Manjaro com o XFCE. É isso aí, então, até um próximo vídeo. E falou, até mais. Nossa, minha gata derrubou aqui tudo das minhas coisas. É isso aí, valeu.